Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia. Eu sou o Salto Adeoapes, nós estamos aqui hoje no canal Papo Amigo, diretamente aqui pelos estúdios da Vox TV, sensacional. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são as obras de Maquiavel, o Príncipe. Olha que loucura, começar a entender melhor sobre essa magia, essa psicologia, essa essência incrível, porque olha, hoje eu entendo porque o mundo está como está. E para você que está assistindo aqui o nosso Papo Amigo, informação, reflexão no canal Papo Amigo, aqui nos estúdios da Vox TV, seja você também, você pode ser um colaborador, um apoiador, tem o nosso Pix aqui do Papo Amigo, que é programapapoamigo@gmail.com, programapapoamigo@gmail.com. Então, se você quer ser um colaborador, um apoiador, fique à vontade. Isso ajuda e muito a manter o nosso projeto firme e forte e seguindo em frente sempre, tá bom? E vamos que hoje a gente vai fazer uma entrevista sensacional. Bom, nós estamos aqui com o nosso grande amigo e irmão, que é o Fernando dos Reis, falando sobre um assunto que me intriga muito, sobre Maquiavel. Poxa, mas você vai ler sobre Maquiavel? É lógico que eu vou ler, é lógico que eu vou estudar, porque o mundo está estudando. Se você entrar no MMA e não aprender o mínimo de técnicas específicas sobre técnicas no chão, então, meu amigo, você já está entrando em desvantagem. Mesmo que você não use essas técnicas, mas no mínimo você vai se defender de quem utiliza essas técnicas contra você. Basicamente é isso. Tô errado, Fernando? Tá certíssimo, Sal. Boa tarde. Boa tarde, né? Tudo bem, cara? É, porque eu vejo muita gente falar assim, eu não vou ler Maquiavel porque Maquiavel, ele é do mal. Mas e se o seu oponente tá lendo? E essa é uma das primeiras coisas pra gente desmistificar. Quebrar, né, esse paradigma, esse dogma. Maquiavel, na verdade, ele é mal interpretado. Mal interpretado. Né? Porque é comum a gente falar assim, né? Pelo menos eu ouvia muito isso, até estudar um pouquinho mais de Nicolau Maquiavel, que uma pessoa maquiavélica, uma pessoa ardilosa, é uma pessoa do mal. Isso. Provavelmente você já ouviu falar isso também. Nossa! Né? Quando a gente ouve que alguém é Maquiavel, está agindo como Maquiavel, sim, não são bons pensamentos que surgem, né? Olha, o pouco que eu li, isso em 1990, tinha 28 anos, o pouco que eu li, eu fiquei assim, fascinado e assustado. Depois eu não li nunca mais sobre Maquiavel. Boa. Mas eu fiquei fascinado e assustado. Falei, caramba, tem gente usando isso contra mim agora que eu me toquei. Eu me lembro que eu tinha 28, 29 anos, eu trabalhava numa empresa chamada Grupo HQS. Tá bom. Muito louco. Então, vamos do começo. Vamos começar com o livro, né? O livro Príncipe. É esse aqui que a gente vai ler. O Príncipe de Maquiavel, que a gente vai ler, que a gente vai fazer uma discussão. É um livro bem fino, tá, Saulo? Ele tem 94 páginas e, sinceramente, daria pra gente fazer uns 10 episódios só desse livro, de tanta coisa interessante que ele traz. Maquiavel, pergunta de leigo, não sei nem se você pode me responder agora, mas ele é de que período da história? Legal. 1600, 1500, mais ou menos. Ele nasce em 1400 e pouquinho e morre, acho que em 1530, tá? Ele morre mais ou menos com 60 anos. Sim. Ele nunca foi um filósofo, na verdade, tá? Ele era o conselheiro do rei. Nossa, mãe. Tá? Ele teve uma carreira política e, num dado momento, ele é acusado de traição, exilado. Nossa. Tá? E quando o príncipe novo vai assumir, que era um príncipe bem novo, ele oferece seus conselhos ao príncipe. Isso estando preso. Aí ele já estava solto. Já estava solto. Mas quando ele foi solto, ele foi colocado numa cidadezinha pequena que não tinha influência política nenhuma. Sim. E imagina, uma pessoa que teve a sua carreira profissional inteira
no meio político, isso fez muito falta a ele. Nossa, mãe. E aí ele oferece os conselhos ao príncipe acho que aí nisso traz a primeira quebra, sabe, de paradigma, porque o Maquiavel, ele nunca pregou faça o mal. Tá. O que ele prega é o que o governante, tá, o que o líder precisa fazer primeiro para chegar no poder e depois para se manter no poder. A gente precisa entender e contextualizar a época que ele vivia, porque em 1500 os reis, os príncipes caíam com muita frequência por golpes. Olha que loucura. Entendeu? Então é um manual político, mas é um manual político de como o rei, como político, como líder consegue se preservar no trono, no governo, sem sofrer um golpe popular. O Maquiavel tem muitos livros ou são poucos? São poucos. O mais conhecido é o Príncipe, aí depois ele tem um segundo que já chama Mangrácula, Mangrácula, que é uma peça de teatro, tá? E aí tem mais alguns, mas o que ele ficou mais conhecido foi o Príncipe. Você me perdoa a minha total ignorância sobre Maquiavel. Se eu não me engano, foi esse livro que eu li, mas assim, era de um amigo que estava lá na empresa, o Celso é o nome dele. Eu li, eu acho que em uma semana ou 15 dias. Mas sabe quando você lê e fica assim meio com o pé atrás? Porque naquele momento eu fiquei assim, assustado e ao mesmo tempo fascinado. Mas hoje a gente vê a importância do Maquiavel, a importância de Platão. Sim, total. Cênico, né, que semana passada. Cênica, que você semana passada fez uma apresentação sensacional. Todo mundo tá gostando daquela entrevista. Falou, Saulo, tem uma amiga, a Ana Paula, falou, Saulo, eu quero conhecer o Fernando. Vai ser um prazer. Uma advogada, Ana, um beijo no seu coração, quero você aqui no nosso Papo Amigo, ou aqui no nosso canal Papo Amigo, ou então na Rádio ABC. O Papo Amigo é uma família, então vamos pra cima. Ela ficou assim impressionada, falou, Saulo, tô indicando para todo mundo. E é isso mesmo, né? É cultura útil, cultura de alto útil, né, Fernando? E a gente pega uma literatura que foi escrita, no caso de Sêneca, 2000 anos. Sim. No caso de Maquiavel, há 500, quase 600 anos. Sei. E como é atual. Tá. Como é atual, tá? Bem, eu separei alguns trechos, tá? Sim. Talvez não são os mais conhecidos do livro, mas eu separei alguns trechos para a gente poder conversar sobre eles. Por favor. Bora lá? Vamos lá. Primeira coisa que já é um chacoalhão, tá? Que ele traz logo no início a ideia de que conhecimento vale mais do que ouro e prata. Nossa. Tá? E você vai perceber que eu peguei muitas coisas que a gente encontra inclusive na Bíblia, em algumas passagens, tá? E aí vamos entender o contexto. Quando um príncipe ia assumir, era comum que você mandasse presentes caros a ele. Certo. Tá? Como uma forma de agradar. Politicamente, né? Como se fosse um presente de boas-vindas. Sim. Só que ele não tinha isso. Então ele coloca assim, ó. Desejando eu oferecer a vossa magnicência um testemunho qualquer da minha devoção, não achei entre os meus cabedais coisa que me seja mais cara ou que tanto estime quanto o conhecimento das ações dos grandes homens. Meu Deus do céu. Então, o Maquiavel, eu diria que ele foi um grande historiador para começo de conversa, porque muitas coisas vêm da cabeça dele, mas ele relata os feitos de grandes personagens. Que ele observou, né? Que ele observou e desenvolveu um padrão, né? Eu fico imaginando, naquela época, 1400, 1500, a importância da leitura e da reflexão. O cérebro humano, eu fico imaginando, porque se a gente fazer uma avaliação a grosso modo, parece que no universo do conhecimento humano, se você pegar entre 1400 e 1700, rapaz, até o próprio personagem Musashi, ele viveu entre 1600 e 1650, 1670 no Japão, que é outro também.
Então, Newton, acho que foi 1400 e bolinha. Quer dizer, você pegar entre 1400 e 1700, o bicho pegou. Eu acho que até Leonardo da Vinci tá nesse pacote, eu não sei, não me lembro. Então eu fico imaginando a importância da escrita, do ler e escrever nessa época, e a importância da reflexão, os pensamentos, quer dizer, parar e ficar um dia pensando sobre uma ideia e sobre a atitude de uma pessoa, sobre a atitude de um grupo. E aí louco, hein? É louco, e a gente precisa lembrar que da onde vem a frase conhecimento é poder, informação é poder. Sim. Porque a leitura, a escrita, era coisa de poucos. Ah, tá. Não era popular. Bem, até hoje. Sim. Se você for pensar, né, até hoje, no Brasil, a gente passa por uma fase de analfabetismo funcional muito grande. A pessoa sabe ler, me assusta pra caramba, mas não sabe interpretar. Né? E isso é muito ruim. Perigoso. Né? É muito perigoso. Agora, imagina uma sociedade que as pessoas não sabiam ler de forma geral. Quem conhecia, quem conseguia escrever, quem conseguia ler, detinha o poder. Eu vi um debate recentemente, acho que foi num podcast, duas pessoas, dois seres humanos. Não vou entrar no detalhe, mas um batendo o argumento do outro, até que um deles falou assim, nossa, você sabe que o que você está falando está errado, porque a pessoa quis fazer uma comparação em preços. Já começa por aí, os preços dos produtos no mundo em dólar. Aí ele falou assim, olha, você sabe que você está errado. Tipo assim, é como se ele dissesse assim, você sabe que você está sendo uma pessoa leviana. Porque todos os produtos no mundo é taxado em dólar, é avaliado em dólar. Só que $1 no Brasil tem um valor, $1 na Suíça tem outro valor. Eu vou desligar o meu telefone. Vai lá, porque infelizmente, de novo, estão me ligando de operadoras para dizer que a minha, como é que se fala? A minha fatura vai vencer daqui a alguns dias. É horrível. Está acontecendo isso com vocês? De vez em quando acontece. Mas é muito, gente. Ainda bem que vocês estão aqui de prova, porque é muita ligação. É todo dia 5, 6, 8 ligações ou mais. Isso é uma tortura, isso é Maquiavel. Isso é maquiavélico. Maquiavélico. Olha que não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado. Não foi, não. Desligou. Talvez toque de novo. Se tocar de novo, aí é o Maquiavel se retorcendo. Eu não tenho frescura, gente. O programa vive assim. Tocou, surgiu um imprevisto, a gente encaixa no bate-papo, né? Isso aí, exatamente. E aí, no caso, isso assusta essa coisa do analfabeto funcional que lê, não consegue entender e ainda se permite ser manipulado. Isso. E Maquiavel, ele cai um pouco nesse lance de manipulação, tá? Porque, vamos lá, um dos pontos que o Maquiavel trata primeiro, como Saulo chega no poder. Opa! Segundo, chegou, como se mantém. E ele traz de uma forma bem direta que toda hora você é manipulado ou está manipulando. Você é manipulado ou está manipulando. Olha que legal. E às vezes até, sabe, cai na tentação de falar assim, eu não manipulo. Opa, como não? Se você pensar que eu não me conheço tão bem quanto deveria, toda hora eu estou me enganando, toda hora eu estou enganando sendo enganado. Sim. Se eu faço isso comigo, como eu não faria isso com outro? O simples fato de chegar em casa, tomar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo, colocar uma blusa, colocar um perfume, é uma forma de manipular a situação onde eu estou presente. Sim, você já está manipulando. Sempre. É igual a gente cai quando fala em rede social, né? Porque em rede social, ou eu consumo, ou eu gero. Pronto. Ponto, não tem meio termo. Ô, Fernando, isso aí tem a ver com o meu raciocínio de que de alguns anos para cá, olha, sem ler Maquiavel, de alguns anos para cá, eu sempre achei assim. Comecei a falar, inclusive no Papo Amigo eu falo isso direto, que o ser humano, ele é sedutor e seduzível ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você trabalha, você faz uma faculdade, faz um curso técnico, monta um currículo impecável, vai na empresa para seduzir. A partir do momento que você seduziu a empresa,
Você tem um salário, aí você pega a parte desse salário, vai no cinema, compra uma pipoca e você está sendo seduzido, porque você está lá assistindo um filme. Exato. Então tem a ver com Maquiavel, então? Total. E aí Maquiavel vai trazendo para esse exemplo, falar o seguinte, como você faz para chegar no emprego e depois para se manter do emprego. Nossa. Por aí, quando você olha, qual que era a ideia do Maquiavel com isso, tá, Saulo? Quando ele escreve esse manual, não é para você ter o poder de forma desmedida. Tá. É porque ele acredita Sim. que a forma de você ter uma sociedade equilibrada, sem guerras, sem golpes, lembra que ele vivia numa época de golpes constantes. Tá. Era o quê? Era você ter a manutenção do poder. Então ele entendia que uma sociedade madura, uma sociedade estável, era aquela que não vivia de golpe em golpe. Ah, que não vivia. Que não vivia de golpe em golpe. Ah, tá. E a discussão dele é, legal, você chegou no poder, agora como você vai trazer essa estabilidade para se manter no poder? No poder, de uma maneira saudável, né? De uma maneira saudável, tá? Claro, toda vez que eu falo de um conceito, cada um utiliza para o bem ou para o mal. Claro. Mas a gente não pode trazer o peso de quem... o peso em cima de quem viu o conceito. Uma vez eu vi uma definição do que realmente é conhecimento, o que é ilusão. Tá bom? Conhecimento é tudo aquilo que você pode usar para o bem ou para o mal. Agora, ilusão é assim, olha, toma esse remédio aqui que ele vai resolver 100% dos seus problemas. Isso é ilusão, é mentira. É ilusão, é mentira. Então, conhecimento não. Conhecimento você pode usar para o bem como para o mal. E inclusive os ensinamentos que traz no Príncipe, você pode usar para o bem ou para o mal. Se você pensar, se você olhar sob a visão de mundo, de que, um príncipe vai chegar, vai se manter no poder, não vai ter guerras, não vai ter golpe, a população sofre menos. É bom? É bom. Tá. Se você pensar que ele vai usar isso para manipular a população, para se manter no poder, é bom? Não sei, talvez sim, talvez não. Entendi. Entendeu? Então tem muito menos a ver com o efeito maquiavélico, igual a gente usa a palavra normalmente, do que com o conceito de chegar e se manter ao poder. E uma reflexão que ele traz é assim... Desejo do poder é bom ou é ruim? Não, desejo do poder, para mim é bom. Para mim. Ele fala exatamente isso. Ele fala, o desejo pela conquista, o desejo pelo poder é natural ao ser humano. Você poder ter, você poder fazer. É natural. Você poder ser. É natural. Nossa. Ele fala assim, o desejo de conquistar é coisa verdadeiramente natural e ordinária, ou seja, comum. Claro. E os homens que podem fazê-lo serão sempre louvados e não censurados. Olha que interessante, a história é sempre contada por quem ganha. Por quem ganha. Você sabe que tem 2 filmes, um que eu assisti já tem alguns anos, chama O Atirador, com o ator Mark Albert. Ele é produção norte-americana, e tem uma cena que um dos personagens fala lá para um coronel lá no filme, fala assim, a sua bússola moral deve estar totalmente distorcida, quebrada, descalibrada. E aquela frase, o dublador falou com tanto impacto emocional que aquilo registrou para mim, até hoje eu uso esse termo, bússola moral. E agora, esse final de semana, assistindo um filme, acho que foi na Amazon, Jack Ryan, tem um personagem que fala também a sua bússola moral. Olha que interessante. Nesse filme também. Não sei se foi o dublador ou se eu não vi em inglês ainda, né? Não coloquei no módulo inglês para saber se é o mesmo termo. Mas eu vi nesse filme, então é a segunda vez na vida que eu vejo isso num filme. Nem pesquisei na internet para saber se esse exemplo existe, nem pesquisei. Mas para mim, bússola moral é exatamente isso. Tudo que você tem, você vai usar para o bem ou você vai usar para o mal. Exato. Depende da sua bússola moral. Exato. E aí vem a frase mais conhecida, que não é de Maquiavel, que é os fins justificam os meios. Essa é uma frase que ele não disse
Tá. Essa é uma frase que lá na frente um dos historiadores resumiu a obra dele, que faz muito sentido, Sim. mas efetivamente ele não disse. Tá? Ah, tá. E quando você olha, quando você avalia essa frase, os fins justificam os meios, você entende ela como boa ou ruim? Olha, eu vou ser sincero pra você. Pra mim, com todo respeito, você pode até discordar, mas pra mim, os fins justificam os meios. Pra mim é assim. Imagina que eu tenho uma meta, tá? Tenho uma meta. Então, imagina eu como um atleta. Sou nadador. Então, estou treinando lá e eu faço 100 metros o nado crawl, eu faço em 1 minuto. Mas para eu ter chance de medalha, eu preciso fazer no mínimo 56 segundos. Então eu vou treinar durante 2 anos, 3 anos, que nem um cavalo, para baixar esses 4 segundos, para no mínimo ter chance de medalha, de competir. Então aí nesse caso, os fins justificam o meio, ou seja, para eu atingir as medalhas que eu quero, a marca que eu quero, eu preciso treinar que nem um cavalo, no bom sentido. Então para mim, eu entendo dessa forma. Agora, o que eu vejo a maioria das pessoas, não sei se é a maioria, mas é o que eu imagino, a maioria deve pensar, os fins justificam o meio, então se eu matar, se eu roubar, se eu aprontar para atingir o poder a qualquer preço, aí eu acho que o pessoal deturpa essa frase, né? Total, porque quando você olha a frase, os fins justificam os meios, significa o fim, ou seja, o resultado. O resultado, Justifica, explica as atividades que você fez. Explica, boa. O resultado explica o empenho, as ações, a sua dedicação. Essa frase em nenhum momento está dizendo fazer a qualquer custo. Então, os fins explicam os meios, é isso? Mas a frase original é os fins justificam os meios. Tá. Mas a forma talvez mais adequada da gente pensar nela é os resultados explicam as ações que você tomou. Quando era criança, tinha uma frase: batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Depois, quando fiquei adulto, eu descobri que é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Então as frases elas podem ser deturpadas. Total. E aí mal interpretadas. Mal interpretadas. Mas aí a gente tem que voltar e pensar quem foi Nicolau Maquiavel. Porque Maquiavel ele estava estudando e dando conselho a um príncipe para quê? Para se manter no poder. No poder. Então, ele não estava formando um tirano. Quando você lê a obra, ele não estava formando um tirano. O que ele estava dizendo é, o resultado de se manter no poder vai depender das ações que você fizer. Seria o mestre Yoda treinando o Luke Skywalker de Guerra nas Estrelas, vai? Para quem não conhece, né? Tem lá o mestre Yoda que treina o discípulo que é o Luke Skywalker. Para quem não conhece, é uma cultura pop de 50 anos, nem todo mundo tem obrigação de saber, né? Mas quando você fala assim, o resultado se explica pelas ações que você tomou, aí você fala, poxa, faz sentido. Porque a gente precisa lembrar, Maquiavel, ele era um observador. Sim. Ai, boa. Então, ele observou grandes reis, tá? Ler pessoas, vai. Ele leu pessoas e falou, olha, Marco Aurélio se manteve, tal, porque ele fez isso. Logo, os resultados de Marco Aurélio são justificados pelas suas ações. Fernando, tem uma coisa que é assim, intuitivamente, eu nunca fiz curso para isso, mas intuitivamente eu fui aprendendo a ler pessoas. Tá bom. Tá? E hoje eu falo, cara, essa habilidade agora que eu tomei consciência que eu leio pessoas de uns anos para cá, falei, agora eu tô aprimorando isso. E quando te conheci, eu observo que você, quando olha para uma pessoa, logo que você conhece, você faz uma expressão que me lembra o Tom Hanks, aquele ator norte-americano. Tá. Ele, em pelo menos acho que uns 2 ou 3 filmes, independente do personagem que ele interpreta, ele tem uma expressão que é o DNA, que é o DNA do Tom Hanks, sabe? Que é a impressão digital do Tom Hanks. E eu já observei assim, com todo respeito, pelo amor de Deus, que tem assim, em eventos que nós fomos, lugares que a gente foi assim, pessoas que eu te apresentei, que você faz uma expressão
muito parecida daquela expressão que quando eu te conheci. Eu falo assim, caramba, o Fernando tá lendo as pessoas, sabe? Mas e é engraçado que quando você bate o olho, o seu rosto muda assim, sabe? E dá para perceber que você já analisou a pessoa em questão de segundos. Pode ser. Por causa do teu trabalho, você trabalha com gestão de pessoas, exato. né? Gestão de pessoas, você precisa ler o que não está escrito. Isso, o conhecimento que não está nos livros, né? Você trouxe uma frase que é crédito seu, que eu achei sensacional, e eu uso isso, que muitas vezes a vida é um jogo de xadrez. Com regras de pôquer. Não é? É. Como você vai interpretar a próxima jogada Sim. se você não souber jogar pôquer? Sim. Mas a regra tá de xadrez, claro. Mas até blefar, né, meu? E olha que tá ali, o jogo tá na tua cara, né? Exato, exatamente. Meu Deus do céu. Eu até anotei aqui eu vou dar uma pesquisada, porque o Tom Hanks eu gosto muito. Porque assim, ele tem uma expressão, por exemplo, aquele filme que ele faz com o Leonardo DiCaprio, quando ele pega o Leonardo DiCaprio, agarre-me se for capaz, que o Leonardo DiCaprio faz o papel de um vigarista, e quando ele pega o Leonardo DiCaprio leva pro chefe dele no FBI, fala, olha, esse menino pode ser um grande agente nosso para identificar cheques falsos. E o chefe dele, mas como, não sei o quê, daí ele abre, passa, entrega, fala assim, pega o teu cheque, não sei o quê, entrega na mão do Leonardo DiCaprio, ele em questão de segundos avalia o cheque. O chefe do Tom Hanks olha assim, faz uma cara, e o Tom Hanks faz uma cara assim, né? Aí, ele faz uma expressão muito parecida no outro filme, que ele é aviador, que ele é piloto de avião. Nossa, é sensacional esse filme. E ele faz a mesma expressão assim, muito parecida. Eu falei, a expressão do Tom Hanks. Eu me lembro ter visto isso aqui em 2 ou 3 filmes. Depois eu preciso ver se eu vou procurar. Procura, é muito louco, é muito engraçado. Ele faz uma expressão assim como, está vendo como eu estou certo, né? E engraçado porque eu comecei de um tempo pra cá, eu tô meio ficando meio paranoico, que eu falei assim, bom, agora que eu descobri que eu sei ler pessoas, eu tô revendo tudo, cara, pegando lá meu livro lá, O Corpo Fala e tudo mais. Muito bom esse livro. E é bem isso mesmo, quer dizer, isso então seria a essência de Maquiavel. Sim. Ler pessoas, interpretar pessoas, tô falando no caso, o Maquiavel, ele lia e interpretava situações. Ai, que loucura, né? Então ele pegava os grandes, né, como Platão, Cícero, e... Pô, o cara fez isso e deu isso de resultado. O cara fez isso e deu isso. Os conselhos que ele passa é sempre trazendo alguma coisa de outros líderes, tá? Que loucura. E uma vez que o príncipe ele está no poder, ele começa a contar para o príncipe como que você se mantém no poder. Você acha que o Maquiavel... ele chegou a esse requinte de detalhes porque deve ter sofrido pra caramba, principalmente no tempo que ele ficou preso ou não? Ah, com certeza. Na verdade, assim, né? Maquiavel, ele já era chanceler, ele já era um alto cargo político, é acusado de traição, é preso. Nossa. E eu acho que tem um pouco aí de... eu vou provar que eu sei do que eu tô falando, sabe? Sim. E aí ele pega o príncipe da família Médici, Médici, acho que estava assumindo, e falava assim, cara, você não vai durar muito tempo no trono. Deixa eu te ajudar, porque eu já vi várias vezes isso acontecer. Entendeu? Então eu acho que tem um pouco aí de mostrar... de dor, né? De dor, entendeu? E ele aprendeu e compilou esses aprendizados e levou pro príncipe. Tem um desenho que me assustou. Tem vários desenhos que me assustou nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, quando eu apresento o desenho. Mas esse me assustou porque é o seguinte, o tema desse desenho, para mim, é muito profundo. Se eu não me engano, é chamado Megamente. Megamente, tá? É um personagem que é assim. Ele é desenhado, desde criança, como um vilão. Tá bom. O tempo inteiro. Aí, não sei o que, deu tudo errado, a culpa é sua, a culpa é sua. Ele chegou um determinado momento na vida e falou, quero saber o seguinte, vocês querem um vilão? Então vocês vão ter um vilão. Ele se torna um vilão. Quer dizer, você percebia que ele foi sendo induzido, foi sendo empurrado para ser um vilão. Ou se permitiu, né, não sei.
Mas isso me assustou muito no desenho, porque depois ele acaba virando um certo tipo de herói, né, no desenho. Mas logo no começo, isso me assusta pra... Eu falei, caramba, será que o pessoal entendeu a profundidade desses primeiros 10, 15 minutos desse desenho? Acho que é uma megamente, gente, é um negócio muito sério. E aí você está trazendo isso, né? Por que foi assustador? Tá? E isso é uma das formas que Maquiavel traz de como você se mantém no poder. Como se manter no poder. Como se manter no poder. Ele fala o seguinte, para você se manter no poder, você precisa ser amado e temido. Se você não puder ser os dois, seja temido. Mas, independente de ser amado ou temido, nunca seja odiado. Entendeu? Então, olha que fantástico. Ele está dizendo assim, o ódio vai causar revolta. Não seja odiado. Seria isso que está acontecendo atualmente na geopolítica mundial? Porque tem alguns líderes que pensam que são bambambam, né? O último biscoito do pacote, que estão caindo de maneira humilhante. Porque está com... Todo político, quando você olha o nível de rejeição alto, é porque ele está sendo odiado. Sim. Ok? Sim. Esse ódio gera instabilidade. Para Maquiavel, qual é a forma que você mantém a estabilidade? Quando você é amado. Sim. E quando você é temido. É. Porém, ele fala assim, ó, um príncipe sábio, amando os homens como eles querem, amando os homens como eles querem, e sendo por eles temido como ele quer. E isso tem uma diferença. Então vamos lá. Eu sou amado pelo povo e eu sou temido. Significa o quê? Eu sou respeitado, super respeitado pelos meus inimigos. Sim. Sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, é melhor não mexer, porque se ele começar a fazer, vai doer. Se ele bater, vai doer. Tem um filme, também produção norte-americana, com um ator chamado Russell Crowe. Acho que é Mestre dos Mares. Tá bom. E ele é um capitão de um barco, 1500, 1400 e tal. Não, 1600, porque eles já começam a fazer negócios, a Inglaterra fazendo negócios com as costas brasileiras e tal, mostra no filme. E ele é assim, em alguns momentos, ele é obrigado a ordenar que os seus subalternos, sei lá, tomem 30 chicotadas nas costas. Em outros momentos, ele chega do lado desse mesmo subordinado falando, vem cá que eu vou te ajudar. Ou seja, ele era temido, mas ao mesmo tempo respeitado, porque isso. Ele não fazia aquilo por mal. Ele falou, não, eu faço isso porque são as regras, eu preciso fazer, senão eu não coloco disciplina no barco. E ser temido também traz uma análise irreal, porque quando você ouve temido, o que é temido? É sentir medo. Ou sentir muito respeito. Tá. Nunca quando você olha, ser temido é ter medo ou muito respeito por alguém que tem uma ou três coisas. Muito poder, muita força ou muita autoridade. Sim. Eu lembro, quando eu estava fazendo poder, muita força, muita autoridade. Nossa. E aí comparado a você. Tá. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado, na minha área tinha uma moça, Zepir Panossian. Ela é uma das maiores pesquisadoras do Brasil. Como é o nome dela? Zepir Panossian. Zepir Panossian. É uma libanesa. E ela é considerada a papisa da área que eu estava estudando. E teve um dia lá que eu tinha feito um trabalho junto com ela, estava escrevendo um artigo, e ela falou assim, Fernando, você tem certeza do que você escreveu? Eu congelei na hora. Tá. Ela não foi agressiva, ela não pôs medo, ela só me questionou. Mas o respeito era tão alto pelo grau de autoridade que ela tinha, que aquilo me congelou. É como se você ficasse com medo de decepcioná-la, isso? Pode ser. E aí ela viu, né, o impacto, ela falou, explica o que você quis dizer. Eu falei, eu pensei isso. Ela falou, pode ser, tem sentido, só que antes a gente tem que fazer tal
teste para provar. Quando ela falou tem sentido, parecia que estava tirando 500 quilos das minhas costas. Nossa, que loucura. Então, assim, o temor não é o medo porque alguém vai te fazer mal. É o medo, muitas vezes, pelo alto grau de respeito. Excesso de respeito, né? Excesso de respeito. Olha que loucura. E aí a gente volta, ele fala assim, ó, seja amado e temido. Ou seja, a população sabe que se você pisar na bola, você vai ser rigoroso. Sim. Mas você vai ser benevolente e ser amado ao mesmo tempo. Vai ser justo, né? Vai ser justo. Claro. Na dúvida, priorize ser temido. Tá? Sim. Mas, de novo, não é o temido de ser mal. Mal. Entendeu? Ser respeitado. De né? ser muito respeitado. Então, o que ele está falando é assim, independente do que você faça, no poder, você tem que ser amado por quem te serve, né? No caso de liderança, tem que ser amado por quem é liderado por você, mas tem que ser muito respeitado. E a gente sabe que um líder que perde o respeito... Um abraço. Um abraço. Acabou. Perdeu o respeito. Acabou o abraço. Perde o controle da gestão, entendeu? Tanto que ele tem até uma frase que ele fala assim, se você tiver que fazer uma ação que é impopular, Tá. faça de uma vez, porque o mal tem que ser único. Se você for fazer algo bom, faça aos poucos. Por quê? Quando você faz algo que é impopular, de uma vez, você mostra força e autoridade. Estou fazendo o que precisa. Pum. Acabou. O amor, quando você dá um pouquinho por dia, você mantém a pessoa feliz de estar recebendo. Nossa, que maravilha, hein? Então, no final do dia, o que o Maquiavel está querendo é, o príncipe, para de ser tonto e foca em que você tem uma população feliz, porém controlada sob você, para que ela não se revolte. Claro, claro. Agora, se a gente olha no dia de hoje, seria muito bom ter governantes que olhassem para ter o controle e fazer a população ser feliz. Você sabe que esse poder de pensamento que esses grandes mestres têm e viveram há 100, 200, 500, 1000 anos, 5.000 anos ou mais, para mim, eu estou te falando do ponto de vista filosófico, espiritual, que nem você falou nessa aula, você falou assim, eu não falo de religião, não falo de religiosidade, você fala de espiritualidade, Saulo. Então, aprendi isso com o Fernando, né? Então eu estou falando do ponto de vista de espiritualidade, é o seguinte, para mim, esse tipo de conexão com essa essência da vida, para mim isso é Deus. Porque imagina um cara, um ser humano, há 1000, 2000, 3000 anos, parando para pensar sobre problemas que até hoje afetam a nossa sociedade. Total. Você falou do pessoal de Roma na entrevista recente, que na Roma antiga, 1000, 2000, 3000 anos, o pessoal também ficava, eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo, até hoje. E até hoje. Então olha que loucura, gente. Coisas que aconteciam há 1000, 2000, 3000 anos, 5000 anos, 400, 600 anos, e reflete hoje. Reflete hoje. É uma loucura isso, hein? Reflete hoje, e por isso que, especialmente essa obra, O Príncipe, até hoje ela é muito lida, porque ela mostra como você, uma vez que chegou no poder, no cargo que você quer, como você mantém. Ó, vamos traduzir de maneira diferente. Tá. Se eu falar para você, Saulo, você como um bom gestor tem que gerar o resultado com as atitudes corretas. Tá. Parece bom ou ruim? Parece bom. Os fins justificam os meios. É diferente? Não. Legal. Não. Se eu falar para você, Saulo, você como um bom gestor, você tem que cuidar para o seu time, ter condições adequadas, você tem que tratá-los bem constantemente para que eles sejam felizes, porém, se houver algo incorreto, você tem que ser firme e justo na sua decisão. É bom ou é ruim? É bom. É bom, para mim é bom. Seja amado e temido ao mesmo tempo. Tá.
Entendi. Veja, é exatamente a mesma coisa que Maquiavel trazia, só que como a gente criou uma lente que Maquiavel é mal, a leitura é sempre olhando para o lado mal. Do lado mal, né? E não é, o que ele só está falando é do comportamento humano. Puxa Quando vida. você olha o seu filho, tá? Você fala assim para tudo? Não. Não. Meu Deus do céu. E você não é amado? Sim. Você não ama seu Sim, filho? Claro. Mas quando você fala não, é pro bem dele Exatamente. e para manter ordem e respeito. Disciplina, limites, claro. Não é? Opa. Isso aí é ser mal? Não, pelo amor de Deus. Dependendo da idade do seu filho, não, ele vai olhar com um pouco de medo, com um pouco de temor, não vai? Tá, isso vai. Isso é ruim? Não. Tem certas coisas que precisa botar Quando o limite. pai perde o respeito do filho pelo pai. Um abraço. Acabou. Vê que o que ele está falando é para sua vida pessoal, Sim. inclusive. Nossa, impressionante, hein? Entendeu? Seja amado pelo seu filho, porém respeitado pelo seu filho. Eu vou ser bem sincero para você. Essa reflexão que a gente está fazendo hoje, porque nós estamos no quadro Reflexões dentro do programa Papo Amigo. Hoje é o quadro Reflexões falando sobre Maquiavel. Me faz pensar assim, meu Deus do céu. Eu passei, vamos falar, dos meus 20 anos para cá, vai. Vamos falar dos 21 anos para cá. Eu passei mais de 40 anos que eu poderia ter lido sobre Maquiavel, lido e aprendido e colocado como segunda natureza no meu dia a dia, e não utilizei. Eu perdi mais de 40 anos. Então você que está assistindo a entrevista de hoje, por favor, aprenda com os meus erros. Tá? Leia Maquiavel, entenda Maquiavel, estude Maquiavel e acompanhe o trabalho do Fernando dos Reis. Fernando, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem canal no YouTube, como é que é? Vamos lá, ó. Pra quem quiser, tá? No Instagram é só me seguir, Miosotis Hub. Miosotis Hub. Miosotis é como se escreve, Miosotis Hub. Hub é com H, tá? Todo dia lá tem conteúdo de gestão e liderança. Tem os cortes das nossas discussões dos clássicos. Eu acredito muito, sabe, que os clássicos são uma grande fonte de aprendizado para os momentos atuais. Sim. Né? Por isso que Sêneca, Maquiavel, eu vou propor no próximo a gente falar do mito da caverna de Platão, Nossa, que é sensacional. Já assisti alguns vídeos sobre esse assunto. É um dos livros que está na minha lista de espera. Boa, então na próxima a gente vai discutir ele. E você colocar isso no seu dia, cara, você começa a olhar e agir de forma diferente. Eu venho sentindo assim, que quanto mais eu estou buscando conhecimento útil, tá bom? Mesmo sendo nos vídeos na internet, e olha, Deus abençoe o YouTube, porque é sensacional. Sempre falo isso, tá? E sempre vou falar. Eu tenho alguns vídeos que eu pego e fico assistindo às vezes 2, 3, 4 vezes. Aí eu pego e vou anotando no papel lápis caneta, diário de bordo, data estelar, e vou anotando. Então eu estou criando os meus cadernos inteligentes. Então chego em casa, tenho vários cadernos com um conhecimento tácito dali de vídeos que eu vou assistindo. E detalhe, às vezes eu assisto, não é só um vídeo sobre aquele assunto, eu assisto mais de um vídeo sobre aquele mesmo assunto, para criar reflexões, para criar uma contradição. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal daquele assunto, então isso está me ajudando pra caramba. E uma coisa, Fernando, que eu tenho percebido, que o meu cérebro, é uma sensação física, gente, é impressionante, tá mudando. É como se as conexões sinápticas estivessem fazendo outras conexões, quebrando conexões antigas, e eu sinto o meu cérebro agindo de maneira diferente. Parece a raiz de uma árvore que está arrancando assim sutilmente a terra. Você sente a cabeça, é biológico, gente, não é só psicológico não. Você sente a cabeça mexer. Então é o que eu falo: estuda por desaforo, para largar a mão de ser besta. Isso é a filosofia de base do projeto Papo Amigo, né? A minha até. O Fernando, não querendo cortar o teu raciocínio, pelo amor de Deus, mas tudo isso que você está falando sobre Maquiavel deve criar, ou pelo menos criou na época, uma sensação de temor dos inimigos do príncipe, dos inimigos do rei. Não só no país dele, na cúpula política, mas também nos outros países em volta. Falei, opa, esse príncipe aqui, esse rei, tem Maquiavel do lado dele, que é um
baita de um conselheiro aí Exato. que tá botando todo mundo pra correr. E aí uma coisa que a gente precisa refletir é assim, por que hoje a gente ouve falar de Maquiavel? Ah, tá. Porque deu certo. Pronto. A história é sempre contada pelo lado de quem venceu. Quem venceu. Nossa. Então a gente só estuda Maquiavel, por quê? Porque ele foi conselheiro do príncipe que deu certo o reinado dele. Olha que loucura. Entendeu? Hein? Porque se não tivesse dado certo, Provavelmente. talvez já teria caído no esquecimento. Há muito tempo. Tem algumas palavras que a gente não pode usar na internet, porque eu tenho medo que a plataforma derruba. Então, aquela palavra pontinho, né? Nasce, que é aquela coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O próprio nome da pessoa que foi o cabeça de chave lá na Segunda Guerra Mundial. Tem algumas palavras que a gente não pode falar, porque existe uma probabilidade das plataformas derrubarem. Tudo bem, eu respeito isso. Mas, no caso que a gente está falando aqui sobre essa questão do Maquiavel, a gente está falando de um ponto de vista filosófico, social, e isso tudo reflete na economia e principalmente na economia dos vencedores. Sim, total. Porque eu tenho observado, gente, é uma interpretação minha, eu posso estar errado, você pode discordar de mim, tá? Mas pela primeira vez na vida, eu tomei consciência, eu não sabia disso, da importância de um governo do bem dentro dos Estados Unidos da América, defendendo com unhas e dentes o verdadeiro significado da palavra democracia. Porque se a gente conhece o mundo hoje como a gente conhece, principalmente da Segunda Guerra para cá, nós temos esse elemento que é os Estados Unidos. Eu não estou falando nem bem nem mal, mas é um fato, gente. O que eu vejo de histórias deturpadas aí hoje, pessoas querendo reescrever a história, que me assusta, sabe? Me assusta muito. Então, o conceito de que a história só é contada pelos vencedores, aqueles que venceram a guerra, isso é um fato. É um fato. E aí como é que fica, o Fernando, na sua visão? Se a história ela é contada por aqueles que estão vencendo a guerra, as guerras, as batalhas, como é que fica então como é que fica na sua visão? Não é uma pergunta, é uma reflexão. Não sei se Maquiavel trataria disso, mas como é que seria a visão de quem perdeu? Será que a visão de quem perdeu também pode influenciar a história? Pode falar, olha, perfeito. Tem coisas na história que foram deturpadas por causa dos vencedores, mas são tão importantes quanto a história verdadeira. Olha que é sensacional porque a gente não combinou nada, tá? Mas a segunda coisa que eu trouxe foi o desejo da conquista, lembra? O desejo da conquista. A frase dele é o seguinte: o desejo de conquistar é coisa verdadeiramente natural e ordinária. Sim. E os homens que podem fazê-lo serão sempre louvados e não censurados. Certo. Ok? Certo. Mas se não podem e querem fazê-lo de qualquer modo, é aí que estão em erro e são merecedores de censura. Ai, caramba. Tá, gente, isso não foi combinado, hein? Não foi. Então, assim... Olha que loucura, hein? O lado que perde, ele vai ser esquecido. Ah, tá. Tá? Vamos lá. Mesmo que seja... Vai lá, o lado do bem, vai. Mesmo que seja o lado do bem. Mesmo que seja... Vamos colocar assim, mesmo que seja o lado do bem, tá? Tá. Mais uma referência, tá, gente? Nós somos Homo sapiens. Tá. Quantos outros Homo alguma coisa tiveram? Acho que em 3 ou 4 categorias. Você lembra de todos? Não. Por que você lembra de Homo sapiens? Porque ele venceu. Porque é quem sobreviveu. É. Certo? Sim. Você lembra quem foi o primeiro presidente que foi eleito quando abriu a democracia brasileira? Não, o Figueiredo foi o último do regime militar. O primeiro, acho que foi o Fernando Collor, né? Se eu não me engano. Beleza. Você lembra do nome do vice? Não. Você lembra quem perdeu a eleição para ele? Não. Por quê? Não, porque perdeu, né? Perdeu. Eu me lembro de um... Daí vem esse troço, cara, que pra mim me incomoda muito assim. O importante é competir. O cacete. Caramba. O importante é ganhar. E quando eu não ganho, é entender o que eu tenho que melhorar. Sim. Não é querer derrubar ninguém. Sim. Mas eu entro num jogo pra quê? Pra ganhar. Parece que um corredor na Segunda Guerra Mundial,
que no meu tempo a gente falava corredor negro, né? Hoje fala-se afrodescendente, mas no meu tempo falava negro com todo o respeito, tá? Porque por pai da minha mãe eu tenho bisavós que vieram era escrava. Vieram de Angola, de Zimbábue. Então, eu acho, né? Então, minha bisavó, tataravó veio de Zimbábue. Então ele parece que foi assim, era um corredor norte-americano, negro, afrodescendente, que foi na Segunda Guerra Mundial correr nas Olimpíadas, antes da Segunda Guerra Mundial começar, acho que 37, 36, não sei. E venceu os atletas da Alemanha. Mas esse corredor, nos Estados Unidos, nas semifinais, nas seletivas, acho que na última corrida, que ele foi para concorrer à Olimpíada, um outro corredor também, afrodescendente, correu com ele e ficou a poucos metros de distância desse corredor que foi correr lá antes da Segunda Guerra Mundial. Você não lembra o nome do cara? Eu não lembro o nome do cara. O cara, questão de metros, assim, meio segundo de distância, perdeu a corrida e você não lembra do cara. Eu falei, caramba, então... Por isso, toda história é contada pelo lado de quem vence. Será que aí, puxando um pouco aqui, fazer uma provocação, eu acho que foi o Nelson Piquet que falou, não tenho certeza, me corrijam, não sei se foi o Nelson Piquet, não sei quem falou, tá, gente? Que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores. Será que é por aí, meu? Pode ser. 10 minutos. E é por isso mesmo. Por quê? Porque a história é contada por quem vence. Mas aí então, Fernando, será que, abrindo aí uma reflexão em cima desse conceito, vamos imaginar que o conceito seja esse. O segundo lugar é o primeiro dos perdedores, porque a história só lembra de quem vence, a guerra. Será que a gente poderia tirar, então, esse pensamento do contexto competição única e exclusivamente pela competição? Que tem muito disso hoje em dia, né? O importante é o primeiro lugar, o segundo lugar não é nada. A gente poderia tirar desse contexto de competição e pensar assim, ou você é vencedor ou você morre. Saulo, é mais ou menos isso? Quer ver? Deixa eu trazer um exemplo. Vamos dizer que você vai concorrer a uma vaga. Tá. E aí você vai, manda o currículo, faz entrevista, passa a primeira, segunda, para a empresa do seu sonho. Tá bom? Você passa a primeira, segunda, terceira, mas você não é contratado porque você fica em segundo lugar. Tá. Você vai chegar em casa, abrir um champanhe e comemorar? Não. Ficar triste pra caramba. O importante não é competir? Nesse caso, eu morri. Fui morto, né? Não é? Sim. Então, assim, claro que não vale a pena ganhar a qualquer custo. Não. A gente não está falando disso. Dignidade e honra, certo. Entendeu? A gente não está falando disso. Mas o importante é o resultado. Que aí caiu no que a gente falou outro dia, lá aqui na palestra. Cara, você trabalha 10 horas por dia e ganha 0. Tá. Aí o João trabalha 2 horas, ganha R$500. Sim. Aí vocês falam, vamos sair para tomar uma cerveja num restaurante bom. Você vai pagar com as 10 horas que você trabalhou e ganhou 0? Não. Entendi. Então, é importante o resultado. Com certeza, gente. É importante. E no caso da competição, o resultado é o quê? É a vitória. É a vitória. Claro que quando você pega um atleta de alto nível igual o Piquet, realmente, segundo lugar é o primeiro dos últimos. Aí você pega o cara que veio lá do Zimbábue, que, não tem estrutura nenhuma. O terceiro lugar para ele é uma baita vitória. É o último lugar de uma Olimpíada, vai. Só de ele estar lá já é uma vitória. Né? Então isso é pessoal também. Putz, você abriu uma possibilidade para a gente trazer isso em outras reflexões, aqui no quadro Reflexões, que é a pluralidade da visão dentro do que é vitória. Boa. Por exemplo, eu pratico, sei lá, uma arte marcial. Tenho osteoporose. E o ato de praticar uma arte marcial durante 20, 30, 40 anos fortaleceu meus ossos. Mesmo que eu não cheguei numa Olimpíada, eu tô com os meus ossos curados. Então, meus ossos foram curados por causa da prática de uma arte marcial, prática de um esporte. Mas então, a sua busca não era medalha, era saúde. Era saúde. Então você foi vitorioso. Um vitorioso, Entendeu? Então, e aí tá muito dentro de Maquiavel, porque o Maquiavel vai falar assim,
O que você deseja? É isso? Então, para alcançar isso, Sim. essas ações vão justificar. Sim. Entendeu? Porque você ter aquilo que não desejou também não é bom. Eu vou ser sincero para você, eu sei que o mundo dos esportes, todos, sem exceção, eles são extremamente competitivos, mas eu nunca gostei do conceito de competição nos esportes única e exclusivamente pela competição. E a sensação que eu tenho que no mundo dos esportes profissionais, no mundo inteiro, não é só no Brasil, a competição é a essência da prática esportiva. Na minha opinião, isso está errado. Se o esporte fosse divulgado como até competição, a qualidade de vida da grande maioria esmagadora das pessoas seria melhor. Mas aí a gente está misturando. Ah, tá. Esporte de alto desempenho Tá. e esporte amador de qualidade de vida. Tá, Né? beleza, É importantíssimo beleza, todo mundo beleza. ter no mínimo tantos minutos de atividade, por mais física, que eu tá. ache um desespero ter que ir para academia, né? Tá. É importante. Tá. Beleza? Sim. Qual que é a recompensa? Qualidade de vida. Foi o que não salvou, é a medalha. É o que salvou minha vida, né? É o que salvou você, beleza? Agora, o cara que faz isso profissionalmente, com alto desempenho, Um abraço. alta performance, o objetivo dele é o quê? É a medalha. Tanto que você pode pegar muitos atletas profissionais, quanto que eles sofrem por lesão. Nossa. Então não é qualidade de vida. Porque você pega um jogador profissional, o cara vive com dor, vive Sim. com o joelho estourado. Quebrado, arrebentado. Entendeu? Então Sim. o foco dele, o fim dele é a medalha. Morre cedo, né? Tem muitos Que morrem cedo. É. Tá? E aí, ô Saulo, só pra gente fechar Maquiavel, porque esse aqui eu não posso deixar de fora, tá? Porque ele falou, ó, vamos lá, primeiro, conhecimento vale mais do que ouro, pra gente fazer um resumo. Tá. Segundo, desejo da conquista é natural. Você define o que é a conquista para você. Tá. Mas todo ser humano busca a conquista. E quando você alcança a conquista, você é louvado e não é censurado. Certo. Porque todo mundo vai julgar pelo olho. Certo. Beleza? Sábio. Terceiro ponto. O sábio é amado e respeitado. Amado e temido. Certo. Jamais odiado. Odiado. Isso a gente pode colocar como princípio para qualquer coisa que queiramos fazer. Quarto ponto, que aí é o que eu queria fechar. A importância da aparência. A importância Ele da fala aparência. assim, ó, o príncipe não precisa produzir todas as qualidades. Tá? Em geral, os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos sabem como fazer, como sentir. Sim. Tá? Sim. Ou seja, se você fala algo, você precisa aparentar isso. Ah, Então, quando você pega o príncipe que está no poder, por mais que ele tenha pontos de desonestidade, jamais ele vai falar. tá. Entendeu? Ele Sim. vai vender virtudes. Virtudes. Porque a aparência é importante. Aí você fala assim, mas não... Claro que é. Vamos lá. Alguém vem aqui falar de prosperidade financeira. O cara chega aqui com uma roupa toda surrada, toda rasgada. Passa credibilidade? Não. Por quê? Aparência é importante. Você vai comer num restaurante. Tá. Aí você recebe o prato, tá sujo, tá todo desmontado. Nossa. Mas é de um chefe Michelin. Tá. Vai dar tanta vontade de Não, comer? não. Porque a aparência é importante. Nossa. Né? A gente começa comendo pelo olho, Pelo olho, né? não é? Sim. E a gente julga pelo olho. Então, assim, a sua aparência tem que ser condizente com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Gera credibilidade. Porque gera né? credibilidade. Olha que interessante. Esse fim de semana agora eu fui num evento de networking que reuniu empresas, empresários do Brasil inteiro, tá? E tinha um rapaz lá que ele era de farmácia. Sim. Ele tinha uma farmácia de manipulação.
Como que ele estava vestido? Estava vestido como se fosse um médico, um farmacêutico. Avental, farmácia tal. Tá. De longe todo mundo sabia o que ele fazia. Sim, Porque sim. passa credibilidade. Credibilidade. Entendeu? Então, é aquela história de que a mulher de César, ela, além de honesta, ela tem que parecer ser honesta. Entendeu? Então, se a gente olha isso, tem 4 pontos que Maquiavel traz de forma muito pertinente, que se você colocar no seu dia a dia, cara, você vai para outro nível. Eu tô vendo isso na pele. Depois que eu fiz toda a minha mudança, depois desses 26, 27 anos que eu eliminei uma grande parte de massa gorda, né, no meu, uma tecido adiposo, né, massa adiposa do corpo, foram mais de 90 quilos, que eu mudei o corte de cabelo, que eu tô fazendo barba todo dia, trocando de camisa todo dia, fazendo, enfim, a asepsia dentro daquilo que é o mínimo que as pessoas esperam, fazendo uma apresentação melhor, uma postura melhor, eliminando certas brincadeiras que eu faço em momentos específicos. Eu tenho observado que eu estou sendo mais aceitado em alguns lugares que eu estou indo. Porque passa autoridade. Exatamente. Aí assim, e isso no dia a dia a gente acaba fazendo, tá? E não se dá conta. A gente teve um presidente, independente do que você ache dele, tá? A minha opinião é que todos os presidentes que a gente teve são idiotas. Tá? Idiota no sentido da palavra, que político idiota da Grécia o político pensa no povo, idiota pensa em si. Todos eles seguem um príncipe com excelência de Maquiavel. Seja azul ou vermelho, tanto faz. Mas ele era muito conhecido pela naturalidade das coisas que ele fazia. Certo. Que era o tiozão do churrasco. Certo. E muitas vezes eu ouvi assim, mas na cadeira de presidente ele não pode falar isso, porque a palavra dele tem peso. Ou seja, por mais que ele pense, ele não é mais a pessoa física. Boa. Ele se torna... Então o príncipe, o governante, não é mais o príncipe, não é mais o João. É o príncipe João. É o príncipe João. Então o que ele fala tem um peso totalmente diferente. Né? Gabriel, acabou o tempo? Já deu. Poxa, então vamos fazer o seguinte, então. Bom, o WhatsApp, pessoal, é assim. O WhatsApp é o 11 97373 7748, que é o WhatsApp do Papo Amigo. Boa. Tem aqui os contatos aqui do Fernando. A gente... Ô, Fernando, você tem um WhatsApp também do... Ai, meu Deus do céu. Papo, Psicologia e Liderança. Pode mandar no 11 9 12 70 9315. Tá, e para quem quiser pode acompanhar pelo Instagram no Miosotes Hub. Sim. Né, diariamente tem conteúdo de gestão e liderança, tá? E também esses cortes aqui das reflexões são colocadas lá. Olha, porque, gente, é o seguinte, a gente também tem um quadro que vai também no Papo Amigo, na Rádio ABC, que é Papo Psicologia e Liderança. Exato. Com a Priscila Vono, e enfim, é muito legal. E a gente vai também fazer esse quadro aqui no podcast. Vamos, quando quiser. No canal Papo Amigo. Gente, acabou o tempo. Olha, um beijo no coração. Um beijo. Fica com Deus, né? Até o próximo, Até né, o próximo, aí a gente vai falar do mito da caverna. Do Platão? Do Platão. Mas um dia a gente precisa voltar depois aqui no Maquiavel de novo. Vamos, né? Vixe, Maquiavel dá pra voltar mais umas 10 vezes. Tô assim... como é que se fala? Assim... Entusiasmado. Entusiasmado. Boa. Valeu, gente. Tchau.